Sejam bem-vindos, tripulantes. Meu nome é JC, esse aqui é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando. Esse é o nosso terceiro episódio. A Ponte de Comando é o seu novo portal de Jornada nas Estrelas. No episódio de hoje, nós vamos discutir sobre o terceiro episódio, que foi cronologicamente gravado, de Star Trek, que é o The Corbomite Maneuver, que seria a manobra Corbomite. E se você é novo aqui, então se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, caso queira conhecer um pouco do meu trabalho como escritor e do Bruno como músico, todos os links vão estar embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que o vídeo vai ter spoilers e que fora isso, fora o que a gente já falou sobre a cena, tudo aqui se baseia na nossa opinião. Então, se você tem a sua, divide com a gente aí nos comentários. E Isso aí. vamos à trama. Bom, o diretor deste episódio, né, que é o Ardil Corbomite, né, em português, a tradução, né, ele ficou como o 10º episódio na primeira temporada, né, se você for procurar no streaming, né, no meio oficial. O diretor do episódio é o Joseph Sargent e os roteiristas são dois. O primeiro é o Jerry Soule e o segundo é o Gene Roddenberry, né? A data de estreia deste episódio foi em 10 de novembro de 1966. Bom, eu tenho uma coisa a acrescentar sim, né, que é uma curiosidade sobre a gravação desse episódio, né, que é o Ardil Corbomite, né, a versão do nome dele em português. Ele está como o 10º episódio da primeira temporada pelos meios oficiais, né, no streaming, aí, tanto Netflix como Paramount Plus. E ele não foi gravado nos estúdios da Desilu. O episódio anterior, que é o Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, e o The Cage, eles foram gravados lá pela Desilu. Porém, ele teve uma mudança, eles foram para Hollywood mesmo, e a gravação foi feita já em um novo estúdio. Tanto que isso é um dos principais pontos para você ver a alteração visual, tanto na ponte quanto uniformes, né? E esse é o detalhe, né? Que você vê aqui no outro tinha uma aparência e a aparência mudou porque eles mudaram de lugar também. Bom, o primeiro ato, né? Ele começa assim. A USS Enterprise ela entra numa região nunca antes explorada. E o Spock e o Tenente Dave Bailey, né, que vai aparecer bastante, né, ele vai ser um dos pontos focais dessa história, né, eles estão fazendo o mapeamento de uma região nunca antes explorada. E a Enterprise é que foi enviada para lá. E eles já estão há 3 dias e é notório quando você vê logo na primeira cena, né, já começa com o Spock conversando com o Bailey. E o Bailey tá cansado, né? Ele tá bem cansado, né? E aí, além disso, eles têm um alerta, né, que fica piscando, né, bastante, que os sensores identificaram alguma coisa se aproximando deles, né? E aí começa a tocar aquele tu. Essa imagem que eu vi nesse começo de assim, de avaliação cinematográfica é que ele é bem escuro, né? Isso vai mudar com o passar do tempo, né? Você vai ver que a iluminação deles com câmera, essa coisa vai melhorar. E a gente vai comentar aqui durante o nosso review aqui algumas coisas curiosas sobre essa questão de efeito especial e até engraçadas. Vamos para a sinopse, então, que na data estelar 1512.2, ao explorar uma região não mapeada do espaço, a Enterprise encontra uma boia espacial alienígena em formato de cubo. O artefato tem como objetivo afastar naves passantes, bloqueando o caminho à frente. Bom, Bruno, quer comentar a respeito dessa sinopse? Tem alguma coisa a comentar a respeito do Bailey nesse começo? Bom, a minha visão, né, os primeiros 30 segundos é que ele está cansado de fazer o mapeamento, né? Cartografia estelar. É, sendo bem leigo e basicamente dando uma aula muito ruim do que seria cartografia estelar. Meu sobrinho saberia explicar muito melhor do que eu, ele estuda isso, mas infelizmente está bem longe. Nossa, que legal. Cartografia estelar é basicamente você fazer mapeamento do espaço. Quando você entra em dobra, você não simplesmente pula pelo espaço. Se você fizer isso, você vai acabar batendo de frente com uma estrela, ou você pode bater de frente com uma anomalia espacial. Você precisa mapear o espaço entre as regiões que você vai. E é interessante mencionar isso porque parece que é a esmo. Parece que quando você manda alguém entrar em dobra, o piloto simplesmente acelera a nave e vai embora, soltando fumaça. Mas não é desse jeito que funciona.
para eles conseguirem isso, eles precisam saber o que existe à frente e para onde eles estão indo. Isso fica mais específico em Voyager e Space Nine. E Space Nine, mesmo que seja uma estação, eles até têm essa questão de mapeamento. Voyager isso ainda é mais complicado ainda, porque muitas vezes eles têm que saltar e eles não sabem exatamente para onde eles estão indo. Se não fosse o Nilix, por mais que eu não goste do Nilix, a responsabilidade de saber para onde eles vão é toda dele. Porque se você simplesmente pula de um lugar para o outro, você pode acabar entrando na atmosfera de um planeta e aí acabou sua viagem de volta para casa. Sendo assim, tal qual o Bruno falou, um dos personagens principais que aparece nesse episódio é esse personagem chamado Bailey. E eu considero este episódio mais do Bailey do que da questão alienígena em si. E a gente já vai entrar mais sobre isso. O Bailey, a função dele é a navegação. Então, enquanto o Zulu é o leme, é o volante, entre aspas, o Bailey tem que saber para onde ir. E várias vezes nesse episódio, como a gente vai falar mais para frente, o Bailey está bem precisando de férias e alguns dos problemas que acontecem se dão por causa dele, mas a gente vai chegar lá ainda. Uma coisa interessante é que, a respeito do Bailey, tal qual eu havia até conversado com o meu amigo Bruno antes, o Bailey ele parece ter uma semelhança bem grande com uma personagem chamada Lambert. Lambert foi a navegadora da Nostromo em Alien. E eles não têm só semelhança na função, como eles têm semelhança também na forma de agir. Ambos entram em pânico muito fácil quando ambos estão cansados, assustados, e quando eles têm um problema, eles não tentam resolver, eles entram em pânico muito fácil. Eu achei isso bem interessante. Então, qualquer hora eu vou tentar trazer mais sobre Alien e seus personagens, mas o foco não é esse. Mas eu achei até bem interessante, assim, como eles parecem mesmo, como eles têm essas certas semelhanças, mesmo o Alien ter sido lançado quase 10 anos depois. Bom, a cartografia ela é uma ciência exata, né? E ela é utilizada até hoje, independente da gente ter o GPS, né, como ponto principal na navegação, tanto naval, né, quanto terrestre. E no passado, né, nas grandes navegações, os exploradores eles tinham somente a cartografia como ferramenta. E se nós um dia viajarmos novamente, né, no futuro para outros mundos, outros lugares, a gente não vai ter um GPS instalado na galáxia, então a gente vai ter que usar da cartografia. Mapeamento será necessário, estabelecer posições. E isso é um estudo muito interessante, uma curiosidade interessante logo nesse primeiro frame, né? Mas mais adiante, conforme a história vai andando, né, eles encontram um objeto que está chegando em alta velocidade, eles falam que ele está na velocidade da luz, o que é muito rápido, né? E eles tentam se desviar dele, ele é um cubo, né, sólido, e eles não conseguem detectar nada dentro dele, né? E aí o Spock ele já está no comando, né, o Capitão Kirk ainda não aparece, né, o Spock está como capitão interino naquele instante, né? E aí ele pede para eles fazer as manobras, né? E ele avisa o Bailey, ó, traça um curso aí para a gente fazer escapar desse impacto. E aí o Bailey ele não percebe. E aí ele fala de novo. Aí é que ele vai executar a ordem. E aí lá na frente a gente vai ver que o Bailey vai tentar se justificar, né? Não, é que eu fiquei nervoso, eu tenho uma glândula que gera adrenalina, não é igual vocês vulcanos. E aí o Spock amassa ele, por que você não arranca logo isso daí, já que isso te atrapalha? Aí o Solo fala, cara, se você tentar debater com o Spock, ele vai fazer picadinho de você, né? Assim, vamos lá. Percebe-se claramente que o Bailey já não está bom das ideias quando ele tenta discutir com o Vulcano, que é o superior dele, né? E aí, assim, você já não discutiria com o Vulcano. Com o que é seu superior ainda, então você... Ele tá meio perdido ali, né? Tá com sono. A cara dele já entrega que ele não tá legal, ele tá tentando discutir com o Vulcano, que é superior dele, então quem já teve há 2 anos precisando de férias, vai saber do que o Bailey está passando, mas
Enfim, a gente vai explorar mais sobre isso lá pra frente. Basta saber que o Bailey não é o homem mais feliz da galáxia ali naquele momento. A gente tem a primeira aparição da Uhura, que foi interpretada pela Michelle Narcos, e ela fala, eu achei que o nome dela era Michelle, mas não é Michelle. Ela não tem muito destaque nesse episódio, talvez nos próximos ela ganhe mais participação. E também ali tem a observação a fazer o cubo flutuando no espaço. Assim, não é uma das coisas mais insólitas que se encontra pelo espaço. Depois vai ter coisa pior, mas mesmo assim é interessante ver. Não sei como é que eles fazem esse cubo no original, sem efeito. Provavelmente era cordinha. Quase tudo foi feito em anos 70 no espaço, era cordinha. Até no Nostromo dava para ver as cordas em Alien, mas enfim. É verdade. E aqui a gente já entra numa discussão bem interessante, que é sobre trauma no espaço e responsabilidade. Porque a gente falou sobre isso lá no primeiro vídeo, quando a gente comentou sobre o piloto e sobre o pai. O pai que estava traumatizado e o pai que não estava bom das ideias. Se o pai que estava ruim, pro bem, então, só por Jesus. Porque, assim, pelo que dá a entender, o Kirk, assim, o Kirk não estava muito se importando com o Bailey. O Kirk não estava ali ligando muito o que estava acontecendo com o Bailey. Na verdade, ele estava querendo que o Bailey mostrasse serviço. Vai ter uma discussão mais para frente que indica que o Kirk, na verdade, promoveu o Bailey há pouco tempo. E talvez ele não tenha promovido o cara mais preparado para a missão. E eu não preciso ser psicólogo da frota para saber disso. É só olhar para o lado e ver que o Bailey está suando frio olhando para o monitor. Se eu estou trabalhando, eu olho para o lado e a minha querida amiga Nice está suando frio, tá com a mão no teclado tremendo, eu vou achar que tem alguma coisa errada. Sim. Mas aparentemente ele só o Sulo percebeu que o negócio estava ruim. Enfim, coitado dele, né? A gente vai voltar nisso aqui no decorrer. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso aí? Bom, do Bailey não, né? A cena ela passa adiante, né? Para eles principalmente chamar o comando, entrar em alerta geral, né? Após eles encontrar esse objeto, e ele fica bem à frente da nave e eles não conseguem escapar de jeito nenhum. Aí eles pulam para a cena da enfermaria, né? Já tá o alerta vermelho tocando bem na tela, né? E aí o Kirk, a gente encontra ele fazendo um exame, né? Uma coisa importante, né, que para qualquer missão, seja no espaço, seja num submarino, né, seja no navio, né, os exames periódicos. Então tem medicina do trabalho no século 23, né? E aí aparece pela primeira vez o Dr. McCoy, né, que é o DeForest Kelley, né, o ator do Dr. McCoy. E ele vai sempre demonstrar o humanismo, né, o lado humano, os valores e a ideologia da humanidade em todos os episódios, né? E aí, enquanto tá soando o alerta, o que que tá falando pro médico? Pô, você tá me matando, que ele tá fazendo uma espécie de teste ergométrico, alguma coisa cardíaca, né, para ver como é que ele tá. E aí o Marco, ele olha... Oi? É uma bicicleta do espaço. De cabeça para baixo, né? Você vê, né? Já pensou, mano? Que horror, né? Mas você vê também o Kirk tá no shape, né? O cara tá na pico da forma, né? Mas enquanto ele tá fazendo, o McCoy ele nota que tá em alerta vermelho, mas ele deixa o Kirk lá. E isso é muito interessante, que assim, para mim não importa se tá em alerta vermelho, se estão os Klingons atirando na nave, eu vou cuidar do meu paciente. E isso é uma coisa que é muito do médico, né? O médico e o paciente, ninguém interrompe. Pode ser o juiz, pode ser o papa, pode ser o presidente. O médico é o superior no seu espaço de trabalho. E isso é o lado humano, né? O lado humano está acima do trabalho, né? Está acima das obrigações, né? E aí o Kirk ele reclama, poxa, por que você não me avisou? E aí ele sai correndo, né? Depois, né? E aí o McCoy ele fala, poxa, eu sou um médico, eu não sou um satélite sinalizador para te avisar das coisas. E esse jargão, eu sou um médico e eu não sou outra coisa, vai ser sempre citado, né? Eu não sou um pedreiro, né? Eu não sou um navegador, eu não sou engenheiro. E ficou esse jargão, né? E mais pra frente a gente vai ver mais um jargão citado aqui nesse episódio. E aí o Kirk vai se
trocar e depois vai pra ponte. Interessante essa visão sobre o Dr. McCoy. Tem uma regra da frota que ela se estabelece com o quê? Que em caso de incapacidade do capitão, o médico pode afastá-lo do comando e assumir o controle, e passar o comando para outro ou assumir o comando da nave. Isso não é assim tão. Isso não é muitas vezes citado. Isso aparece mais em Void. Eu acho que a Janeway nem deu atenção pro doutor, porque a Janeway não levava muito o doutor a sério. E eu não culpo a Janeway por isso. Mas isso a gente vai chegar lá na frente e vai discutir por quê. O doutor também não ajudava muito. Vai se citar esse regulamento na segunda para a terceira temporada da série clássica. Mas nesse episódio ainda não. Porém, a gente vai ter um futuro debate, né, em que o médico ele deixa bem claro que ele tem uma autoridade especial em relação ao capitão. Né? Uma coisa que eu notei aqui, que eu nunca tinha reparado, é que, pelo menos nessa primeira série de jornada, a maioria das mulheres tem o mesmo corte de cabelo. Eu tinha visto, tinha prestado atenção. Eu nunca tinha reparado nisso, não. Eu fui... Tanto, assim, a maioria delas, tanto a Aurora quanto a Ordenança, elas têm o mesmo corte de cabelo. Acho que a Ordenança não, acho que a Ordenança tem cabelo comprido, mas quase todas as outras mulheres figurantes, elas usam o mesmo corte de cabelo. Isso é uma coisa interessante, porque isso é muito comum para homens militares terem o mesmo corte de cabelo. Agora, para mulheres militares, porque assim, entende-se que se você tem um cabelo comprido e você está na missão de campo, pode atrapalhar você. É a mesma coisa que as regras da polícia militar para você ter, quando você é um policial feminino. Você não é proibida de ter unha grande. Só que você tem unha grande, isso vai atrapalhar você. Você não conseguiria sacar sua ferramenta de trabalho com uma unha grande. Então isso deixa você isso te deixa mais fácil se você cortar. Aqui eu não entendo muito. Talvez seja só uma moda da época mesmo. Tem lá na também frente, essa questão, né? Nos anos 70, né, os penteados de cabelo eram bem exóticos, né, comparado aos de hoje em dia, né? Eram bem diferentões, né? Mas enfim, é só uma side, não é muito mais que estar sobre isso. Aqui então a gente parte para a parte que eles fazem várias análises seguidas do objeto espacial, do cubo. O cubo vem girando, eles analisando, eles não conseguem diagnosticar nada do cubo, não sabem o que é, não sabem do que é feito, o cubo vem chegando perto, o suor vai escorrendo pelo pescoço, a radiação vai aumentando, o único calmo na ponte é o Spock. Curiosamente, o único calmo... Curiosamente não, né? É de se esperar que o único calmo na ponte era ele. E você, Bruno? Se você estivesse na ponte nesse momento, o que você sentiria? Algo que é demonstrado, né, de intenção nessa história, né, eles escolheram é a questão de como a gente lida com o medo do desconhecido. E se esse desconhecido, ele é algo que apresenta perigo. Entendeu? Se é algo desconhecido que apresenta perigo, qual que é a nossa reação? É justamente a reação do Bailey. Né? Quando eles veem que aquilo começa a se aproximar, está a 100 metros. Né? 100 metros é uma distância pequena no espaço, né? E aí ele fala, nós temos armas phasers, eu voto por atacar. E aí o Kirk fala, tudo bem, mas isso aqui não é uma democracia, né? Quando for, aí você vota. Nossa, foi uma lapada seca. Pá! Assim, convenhamos que o Kirk não foi o melhor dos chefes nesse momento, né? Tal qual a gente não, atrás. É a disciplina do comando, né, cara? Mesmo assim, tal qual conversamos lá atrás, você olha pro Bailey, o cara tá suando frio. Ele tá igual aquele meme do cara suado, olhando fixo para um ponto. E assim, quando você olha pro cara e o cara tá a ponto de ter um colapso, o que você faz? Tira ele da cadeira. Mas você assistindo e fala, mano, eu tô brincando muito com esse cara. Pra quem cuida de canhões. Não tá sendo o dia do Bailey, né? Não tá sendo. Ele teve uma queimada do Spock, agora uma queimada do Kirk, né? Exatamente. Para quem cuida de um canhão nuclear numa nave espacial, ele está muito para frente. Mas, enfim, o que
Capitão Kirk Isso vai ser basicamente sabe o que tá explicado, né? acontecendo. Isso vai ser explicado. Bom, eles depois disso, né, eles vão numa reunião, né, eles se reúnem, né, ele pede que todos os chefes de departamento deem seus pontos de vista, né? E aí quando eles começam a falar, né, de que é um objeto somente sólido, eles não conseguem identificar nada, o Bailey ele já aperta o comando do comunicador interno, né, o intercom lá, e já fala, ó, sala de armas, prepare. Aí o Kirk fala, poxa, de novo, ele virou o capitão? Esse é o ponto, né? É a postura. Como no último vídeo você falou que se surpreendeu com a postura, né, dos oficiais, né? O Bailey ele tá na melhor das intenções, né? Se preocupando com a segurança da nave, isso é bom ressaltar. Que assim, ele é um cara que está focado em trazer a segurança para todos. Então ele não está errado em pensar assim. Só que ele não é o capitão. E ele está ansioso por conta do posto dele, da pressão dele. E a gente vê pelos olhos, ele é jovem, ele é o Wesley Crusher da série clássica, né? Então é bem por aí, né? E aí ele fala, ó, eu vou tomar a decisão que ele cita, né? Você vai ter que segurar a onda, né? Ele não fala com essas palavras, mas ele deixa claro, quem vai tomar a decisão sou eu. E aí o Spock, ele percebe que tem duas alternativas do que possa ser aquele cubo misterioso que fica brilhando lá na frente da nave. Ou aquilo é uma boia e eles não conseguem entender do que se trata, é uma coisa tão alienígena, tão desconhecida que eles não entendem, ou aquilo é uma armadilha. E aí eles estão lá só sendo atraídos para aquilo e serão atacados. Quando ele cita isso, o alerta vermelho bate na cabeça do Kirk. E aí sim é que ele concorda, gente, prepara as armas que se a gente precisar, a gente vai usar. Porém, o Kirk ele em nenhum momento queria fazer isso é bem claro. Se ele quisesse, no primeiro instante ele teria feito. Ele não fez. Perfeito. Uma coisa que eu tenho para acrescentar é que tal como você falou, acho que o Kirk ele é bem razoável, assim. Sim, ele é um Ele, capitão de ele nave estelar excelente, ele eu diria. É o que constrói o padrão sim, dos outros. excelente, assim, a gente vai bater assim, umas divergências, mas Polêmica. excelente é só ficar. Excelente é só ficar. É, mas, assim, ele é bem razoável. Ele não é um cara que vai sair disparando chumbo pelo espaço. Ele sabe a missão dele, ele não é nenhum idiota, então gostei da posição dele. Só achei de novo que a rapaziada é muito marco dele. Eles deveriam pegar mais leve com Ele ele. se afoba. Eles deveriam pegar mais leve com ele. Só bem, ele vai tomar um shower quente Vai e, tomar um chá de e novo. vai tomar um O chá. último que tomou um chá foi destruído. Que foi o Gary. Então, o link tá aí na descrição do vídeo, ou o card do canal para vocês verem como É, o Pierre assistam Mission. aí o episódio anterior aí do Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, vocês vão entender essa referência. Mas enfim, aqui nessa parte a gente já começa a entrar no segundo ato do episódio. Eles não vão disparar contra o cubo, eles tentam diversas táticas de eloquência, de diplomacia. O cubo não responde porque não é uma nave, é um apoio espacial, então obviamente não tem ninguém lá, ele não vai responder. Contudo, ele gruda na nave, por mais que eles tentem fugir, eles não conseguem. Eles aceleram em dobra 1, o cubo vai para 2, eles aceleram em dobra 2, o cubo vai para 3, e o cubo está chegando perto, a radiação está aumentando, está todo mundo ficando nervoso, o Bailey está suando litros na cadeira. E aí tem uma conversa entre o Kirk e o Spock que eu acho muito interessante. Eu achei muito interessante comentar o texto que a gente acabou de comentar sobre o Kirk. Ele não vai destruir o cubo. Assim, não é a intenção dele. Ele destruirá se for uma ameaça que ele não tem como. Ele não é um. Ele não é um déspota espacial. Ele não é um xerife do espaço. Que olha, tá passando um cubo, vou atirar com a minha garrucha. Não funciona desse jeito. Ele tem uma responsabilidade, ele tem que cumprir ela. Enfim. O que você diz a respeito disso, Bruno? Bom, chega num ponto, né, que eles percebem que o cubo ele fica emitindo uma radiação letal. E por mais que eles tentassem escapar, ele se aproxima cada vez mais. E aí
Kirk ele demonstra que, poxa, não tem alternativa, então saca os bancos phasers, né? Disparar os bancos phasers. E aí tem aquele primeiro momento que a gente vai ver, eu vou até colocar aqui do lado do vídeo para vocês verem esse pequeno frame de alguns segundos, em que a câmera ela treme, né? E aí a gente vai descobrir que, na verdade, assim, não é o cenário que tremia, não é a nave que tombava, eram eles, né, que fingiam estar caindo, né? Então é uma coisa aí do cinema, né, que naquela época a questão de tremer o vídeo, tremer o cenário, na verdade, às vezes é o ator que está fingindo que está caindo, e isso vai acontecer várias e várias vezes em Jornada nessa época, né? Ele se jogando pelos corredores. Sim, sim. E aí eles destroem, né? Destroem o cubo, né? Sem nenhuma alternativa seguinte. Após isso, a gente está no segundo ato já. E a gente tem uma conversa de novo do Kirk e do Spock, né? Ele confia muito na sagacidade, na inteligência do Spock. E ele pergunta: e agora, né? A gente destruiu isso, o que você acha que vai acontecer? E aí ele fala que provavelmente quem construiu aquilo é muito inteligente e é uma tecnologia muito superior. Então eles vão ter que ter muito cuidado, né? E aí tem uma piadinha que ele fala, o Kirk fala, tá, isso aí eu já entendi, essa é a missão da Enterprise, né? É procurar formas de vida, né? E explorar o desconhecido, né? E aí o Spock fala, se você já sabe, qual que é a vantagem de confirmar me perguntando? Aí o Kirk fala, é que você me dá conforto emocional, né? Coisa que um vulcano nunca teria, né? Então é uma piada dupla, né? E aí, na próxima cena, o McCoy volta e ele está preocupado com o Bailey, e com razão. Né? Assim, Uhum. o McCoy é o único cara, o McCoy e o Sulu são os dois únicos caras sensatos na ponte naquele momento. Porque ele viu o Bailey derretendo na frente dele e falou, óbvio, esse rapazinho não tá bom das ideias, manda ele tomar chuveirada. Só que o Kirk Uma não chuveira. tá Só que o Kirk não está muito bom para ouvir a opinião do médico nesse momento. E, enfim, eles têm uma certa discussão a respeito, que eu acho muito interessante, porque eu não sei se isso é uma visão do próprio ator, William Shatner, porque existem comentários a respeito do William Shatner ser um cara muito arrogante. Ele era adepto ao extremismo. E eu não sei se ele incorporou esse traço dele no Kirk, porque o Kirk, isso é uma das coisas que eu não gosto no Kirk. Ele tem uma visão de si mesmo e ele tenta impor essa visão de si mesmo para a tripulação dele. E ele faz isso muito nesse episódio. Então, quer dizer, ele é o capitão, ele é mulherengo, ele é forte e ele é astuto. Ele quer também que a tripulação dele seja assim. E talvez ele tenha se posicionado dessa forma com o tripulante errado. Porque a pessoa que mais convive com ele é o Spock. E o Spock não é nenhum parâmetro para esse tipo de coisa, porque o Spock não tem emoção. Então, o que esperar que o resto da tripulação seja como ele é um erro tático de comando da parte dele. É óbvio que o Bailey não vai ser como ele, porque o Bailey acabou de ser promovido. E é óbvio que se ele exigir muito do Bailey, o Bailey vai acabar tendo uma convulsão, ou mais hora, menos hora. Tal qual ele já estava quase tendo ali na cadeira de comando. O Zulu, diversas vezes durante as cenas anteriores, a gente deixou de comentar isso, o Zulu, quando eles tinham uma ordem para fazer alguma coisa, o Bailey estava travado, o Bailey estava parado, ele estava observando, ele Tava em estava com a outra atenção dele em galáxia, outra como coisa. você Ele disse estava pra em, mim. ele estava em outra galáxia. E aí o Zulu tem que fazer a maior parte dos comandos dele. Então, eu acho que o Kirk, eu concordo 100% com o McCoy. Eu acho que eles não são máquinas. E o Kirk exigir o seu padrão próprio para outros tripulantes, sendo que a única base que ele tem para isso, que ele observa para isso, é o Spock, é muito errado. De novo, não valem comparações, porque são duas épocas diferentes, porque são capitães diferentes. Mas isso é uma coisa que você nunca vai ver o Picard fazendo, nem a Janeway.
os dois podem ter todos os problemas. E assim, eu não concordo com tudo que o Picard faz. Eu também acho que o Picard, às vezes, ele é, ele é muito, por falta de um termo melhor, ele viaja muito assim na coisa. Ele é um erudito. Então, ele enxerga as missões como uma grande ópera espacial. Não que não seja, mas ele enxerga todas as missões como uma grande ópera diplomática espacial. Então ele vai de corpo e alma e a aventura sempre a aventura o aguarda. E a Janeway, tipo, ela é coronel, tipo, cientista, linha reta. É isso, acabou, acabou. Não importa o que você é. A missão tem que ser cumprida. Agora, o Kirk aqui, tipo, seja como eu, mesmo não podendo ser como eu. Ficou Eu bem tenho um claro para vocês a minha parecer visão sobre dele. isso. Eu tenho um parecer em defesa do Verdade. Kirk. Como tá claro aqui a minha predileção pelo primeiro capitão, né? Na verdade, ele não é o primeiro, ele é o segundo, né? Que é apresentado. E na verdade, da verdade, ele é o terceiro. O primeiro capitão da Enterprise é o Robert April. Passa o comando para o Christopher Pike, que depois veio o Kirk, né? Mas enfim, o Kirk nessa cena ele tá descendo o elevador, né, com o McCoy, né? E ele fala que o McCoy fala que ele tá pressionando muito o garoto, né? Ele cita a voz dele nervosa, né, que ele pede para eles fazerem exercícios porque ele tinha sido muito lento nas respostas dele, a equipe tática também, né? E aí o McCoy cita que ele havia promovido ele antes da hora, porque ele era muito jovem, e que isso lembrava outro tenente 11 anos no passado. Isso lembra uma discussão que a gente teve no vídeo anterior, né? Em que a gente perguntou, será que o Kirk ele era um nerd na academia, né? Será que ele era diferente de como ele se projeta como capitão? E a resposta, mais uma vez, fica clara que sim. O Kirk ele era uma pessoa tentando se ajustar às suas situações na Frota Estelar. E ele vê alguém tentando se ajustar ao que lhe é pedido nos olhos do Bailey. E ele acredita no potencial dele, porque na verdade ele está projetando o sucesso dele para o futuro tenente. E aí o McCoy cita que ele não é ele, né? Como você mesmo acabou de comentar, os outros tripulantes não vão ter a mesma eficiência, o mesmo pensamento que o Kirk, né? E o McCoy tá lá para puxar essa orelha. O que eu gosto da série clássica, uma coisa que não acontece muito nas outras, né, até onde eu pude observar, que é essa liberdade de que o Kirk ele dá para os seus mais chegados, o seu círculo íntimo, que é o Spock e o McCoy. Ele os ouve, porém ele decide. E até vai ter um momento no futuro em que ele vai pedir a opinião deles e eles vão falar: é você que tem que decidir, a gente só está dizendo, né? Mas nesse momento a gente vê que o Kirk ele também tem erros de julgamento, mas isso vai da paixão que ele tem pelo serviço, né? O Kirk ele ama o comando, ele ama a nave dele, ele vê gente que tem essa visão apaixonada pela Frota Estelar, pela exploração espacial, e ele quer dar a mesma chance que ele teve para essa pessoa, e aí ele fala para o McCoy, não foi você que disse que um pouco de sofrimento é bom? E aí o McCoy fala, não, eu nunca disse isso, né? Então o Kirk ele está testando o Bailey, né? Não é que ele não considera ele inapto, ele o considera válido, capacitado, porém ele está testando ele no limite, só que o limite já está quebrando esse tenente, né? Então, assim, eu acho que testar no limite é válido. Agora, Passar do você limite, né? jogar o rapaz, passar do limite não dá. Coitado dele. Assim, o episódio ele é mais conhecido pelo fator alienígena, por essas coisas alienígenas, mas na verdade esse episódio é meio do Bailey, assim. Se você Sim, parar para observar num total. certo ângulo, o Bailey é a estrelinha do episódio, porque toda a discussão do episódio gira em torno dele. Tanto que, em certo ponto da discussão, antes de eu continuar, tem alguma coisa mais a acrescentar sobre isso? Tem a Sobre essa sequência, discussão? né? Eles, na verdade, não dessa parte. Na verdade, o que acontece após, né? Que vai ter uma personagem interessante aí. Que a ordenança finalmente aparece. Sim. A Janice, ela foi interpretada pela atriz Grace Lee Whitney, que, se eu não me engano, faleceu agora em 2020.
Vou até procurar aqui. Tem história sobre a Janice Rand para contar. Muita história dessa atriz para Ela contar. faleceu faz tempo, faleceu em 2015. Eu falei 2020, mas ela faleceu em 2015. E ela não aparece só aqui, tá? Essa personagem em si não aparece só na série clássica, sabe? A Janeway, ela foi alferes na nave do Sul. E a Janice era o primeiro imediato do Sul. Se não me engano, era o primeiro imediato. Então ela não vai aparecer aqui, ela vai voltar lá na frente. Mas enfim, Sim. é A Janice ela aparece numa situação muito engraçada, em que após o McCoy e o capitão saírem do elevador, eles vão para o aposento dele, né? Eles vão continuar essa conversa, né, sobre pressão humana, né, sobre como agir no trabalho, né? E aí o Kirk fala de novo, eu sei que você vai dizer que eles não são máquinas, que eles não devem ser pressionados ao limite. Aí o McCoy ele já sai do personagem como médico-chefe e passa a ser o amigo, o confidente do Kirk, né? Sempre vocês vão reparar que durante a série vai ter momentos em que quando o Kirk está dentro da cabine dele, ele não é mais o capitão, ele é a pessoa, o James Tiberius Kirk, ele não é o capitão da Enterprise. Mas quando ele sai do aposento, ele tem que vestir de novo o dever dele. No meio desse debate, entra a ordenança Rand. E aí o Kirk ele olha assim, né? Porque ele não está acostumado ainda com a presença de uma loira tão vistosa, né? E ele tem o mesmo defeito do Capitão Pike, né? E aí ele fala para o McCoy, quando ele olha para o prato, né, que ela vem trazer, né? Tem só alface. Gente, como é que pode? O cara tá no pico do shape, o cara tá da hora, mas não, vai comer só alface. Aí a Ordenança Ranger fala, né? Não, o doutor mandou uma receita dietética para você, né? E aí o Kirk fala, como assim? Você tem que largar do meu pé, né? Ou seja, apesar de tudo, né? O McCoy ele tá sempre em cima do Kirk, né? Ele sempre quer ele na excelência, porque se ele tá bem é porque ele faz um bom trabalho. Sim. É, como a gente mencionou anteriormente, como eles não tinham como se livrar da sonda, eles tiveram que destruir. Uma coisa que a gente não mencionou, que eu percebi agora, foi por que a necessidade de destruir a sonda. Não é simplesmente porque ela colou na nave. Eles tiveram que destruir a sonda porque a sonda emite radiação. E, e a proximidade da sonda com a nave estava aumentando o índice de radiação e ia todo mundo virar churrasco. É, Então, eles são obrigados a destruir a sonda por causa eles disso. não tinham O escolha. problema, eles não tinham escolha. O problema é que, uma vez que você destruiu a sonda, você atraiu quem montou o objeto. E nesse caso, eles recebem uma comunicação, eles recebem um chamado, porque os donos do problema acabaram de entrar em contato com eles. E aqui a gente tem o primeiro contato. Tem um ponto a declarar. Antes deles irem para a parte do primeiro contato, né? Enquanto a Janice sai do aposento, o Kirk ele fala que ele vai se ver com qual que foi o almirante que definiu uma mulher como ordenança para ele. E aí o McCoy ele faz uma pergunta bem interessante que é: você tem algum problema que seja uma mulher? Ele fala: problema nenhum, eu já tenho uma mulher com que me preocupar. O nome dela é Enterprise. E a gente vai perceber que literalmente o Kirk, a vida dele vai ser a nave dele. Ele escolheu uma vida em que ele tem a aventura, a emoção, o glamour de ser um capitão de nave estelar, mas ao mesmo tempo E terá outra solidão. eu. Uma coisa que eu estava pensando 5 minutos atrás. Eu acho meio injusto não terem colocado essa personagem da ordenança junto com o núcleo principal de personagens sempre que haviam divulgações de jornada. Se você pegar
a série clássica, o núcleo principal de personagens é o Kirk, é o McCoy, é o Spock, é a Uhura e Malemar o Sulu. Mas essa personagem ela aparece vezes o suficiente para ela também ser incluída nesse ciclo. Eu não sei se por ela não fazer parte da ponte, ela não foi tão inclusa nisso. Mas, de fato, eu recomeçar a assistir, porque eu estou reassistindo os episódios, para a gente fazer reviews da melhor forma possível, mas até eu recomeçar a ver, eu singelamente não me recordava de ser uma personagem específica. Eu sabia que existiam esses papéis, mas eu achava que eles eram divididos entre atores secundários. Mas não, ela é uma personagem só e ela nunca tem um devido crédito. Assim, claro, a atriz tem muitos outros trabalhos que na carreira dela, ela volta em jornada. Mas na série clássica, eu não me lembro dela ter tipo, ganhado o destaque merecido. Assim. E ela é uma personagem que vai aparecer muito. Tipo, eu não sei se para temporadas futuras ela continua com essa presença. Mas pelo menos nessa primeira temporada, ela tem episódios tipo, que ela é o pilar central. Lá na frente vai ter o episódio do Garoto Paranormal, que toda a raiva do menino é voltada para ela, porque o menino quer uma namorada e ela não quer dar um fora nele. Enfim, só deixando bem. É só um pensamento meu, acho que deveriam ter dado mais destaque para ela, mas enfim, à vontade. Tem um ponto para te explicar isso, né? Acho legal assim isso nos nossos vídeos também, que a gente sempre acumula conhecimento em conjunto, né? Você traz coisas novas, eu gosto muito dessas tiradas como Paredão da Galáxia, né? Mutantes, né? Mas por que a Janice Rand ela desaparece, né? Você vê da segunda para a terceira temporada ela não aparece. É um dilema que parece a Natasha Yar em Nova Geração, né? Só que a Natasha Yar teve um fim explicado, né? Ela morreu. Mas no caso da Janice tem uma explicação que não é muito feliz, né? A história da atriz, eu convido a vocês que estão nos assistindo, né? Ela tem algumas partes que são verdadeiros desafios de vida, né? Não cabe a ninguém aqui julgar as decisões e as atitudes de ninguém. Mas a atriz da Janice, né, a Grace, ela teve um problema muito sério, né? Que foi o vício em drogas. Né? Se vocês fizerem a pesquisa da vida, a biografia dela, ela, durante essa época em que ela fez as gravações de Jornada, ela começou a lidar com esse problema. E a pessoa que convidou ela a buscar ajuda foi a Dini. E aí eles afastaram ela, né? Ela ficou vários anos afastada, né, do tema, né, e das gravações de Jornada. A gente só vai vê-la novamente lá em 70, né, 72, quando aparece o primeiro filme e ela é a chefe de transporte, né? Isso vai passar muitos anos, né? De 66 até 72, a Grace ela passou por vários desafios pessoais e isso afastou ela da carreira como atriz. Porém, o Dini tinha muito respeito por ela como pessoa, como atriz, pelo trabalho dela, porque ela estava lá no pé inicial da aventura do trabalho deles. Então, esse desaparecimento que você sentiu reassistindo, tendo mais criticidade, a gente sente. Infelizmente, ele tem uma explicação difícil, mas é essa. Porém, eu gosto de pensar que é uma justificativa até bonita no final, porque ela conseguiu superar isso. Ela, ao mesmo tempo que eu vejo que ela é alguém que na época teve más escolhas, ela é o tipo de pessoa que mostra pra gente que é possível melhorar. Né? É possível você buscar ajuda e resolver suas dificuldades, seus vícios, né? E principalmente esse, né? Com drogas, né? Interessante, eu não sabia realmente, eu não sabia a fundo a história dela. Eu sei que depois ela vai voltar, ela vai fazer um especial lá em Voyager, mas eu não tinha. Engraçado você comentar que ela teve problema com drogas, porque a atriz que faz a Cass em Voyager teve uma história meio que parecida. A atriz da Cass se chamava, deixa eu voltar aqui, Jennifer Lin. E a Jennifer Lin também teve um problema parecido com esse, tanto que anos depois ela se envolveu numa confusão, que ela acabou correndo sem roupa pela rua, ou alguma coisa assim. Isso meio que deu uma morte, Uau! hora da morte
Meia-Noite 2 para Jennifer Lin, enfim. Mas interessante, interessante mesmo. Sim. Ela já faleceu, tal qual a gente mencionou. Fora ela, acho que o próximo ato que a gente encara assim, na história seria o próximo do primeiro contato mesmo, como a gente disse anteriormente, toca o sinal vermelho e os donos do clube espacial aparecem para perguntar quem foi que furou a bola que eles estavam jogando na rua. Quem É que vocês me estourou o entendem. meu balão? Quem estourou, quem cortou a minha pipa. Quem cortou a bola quadrada? Quando eles encontram a Fesarius, né, que é essa nave enorme, né, eu gosto sempre de observar os efeitos especiais do cinema. Eu fui pesquisar como é que eles gravaram, né? A fonte está no site do IMDb, se vocês clicarem lá em curiosidades desse episódio, né? E tem lá que eles usaram um modelo, né, que era feito com LEDs, né? E o modelo era do tamanho de uma laranja, do tamanho do pulso da nossa mão, né? E o modelo da Enterprise era maior. Então eles fizeram um efeito em que eles aproximaram o modelo da nave da Fesarius na câmera e faz ela crescer muito. E esse filme ele fica como camada de fundo do filme do modelo da nave que fica menor no plano superior. Então é um cuidado legal. Eu não tenho aqui a fonte do filme original, a gente tem só o remasterizado aqui para mostrar para vocês. Eu vou deixar esse frame de alguns segundos aqui. Mas mesmo na remasterização, vocês vão ver que o tamanho da nave é como se fosse uma lua, um planeta, né? É gigantesco, gigantesco. O Spock fala que tem o diâmetro de 1 milha, né? E a cara do Kirk, quando vê a nave daquele tamanho, ele fica assombrado. O Spock fala finalmente o jargão fascinante, né? Que é assombroso aqui. Então, eu criei essa teoria. O que é uma esfera de Dyson? Uma esfera de Dyson seria uma estrutura hipotética onde você construiria algo em volta de uma estrela para você poder absorver a energia dela e você poder usar essa energia da estrela como combustível. O fim você define, seria para a construção de uma sociedade, de uma máquina. Teoricamente, uma estrela da morte talvez fosse uma esfera de Dyson, por ele não usa a energia de uma, não é construído uma estrela, então isso vai da teoria. Então não tem como a estrela da morte ser esfera de Dyson. O meu amigo Bruno levantou também o questionamento sobre o diâmetro e como isso funciona, porque se fosse uma esfera de Dyson, deveria ocupar um espaço muito maior. Porém, assim, a gente está falando sobre Jornada nas Estrelas. Eu não acho que seja impossível ter uma estrela que caberia naquele negócio. A gente conhece aquilo que a gente consegue estudar, a gente tem como base que estrelas são objetos enormes. Mas em Jornada nas Estrelas, eu não duvido que eles encontrariam uma estrela menor ou informação, enfim, você cria a sua própria teoria, coloca nos comentários abaixo. Também pode colocar se você acha que eu estou viajando, que é muita piração. O que acontece é que lá em Next Generation, no episódio Gerações, o Scott ele é encontrado congelado, na verdade está criogenizado dentro de uma nave no estádio de Diamond. Então, assim, eu acho meio intrigante. Talvez fosse realmente uma esfera, mas a gente fica só com a parte de que era uma nave mesmo. É só uma teoria É, pessoal. era gigante, né? E Era gigante. o episódio ele vai andando, né? E vê esse fascínio quanto ao tamanho e o poder dessa nave, né? E ela entra em contato, e quando ela entra em contato, ela fala com toda a nave. Ela não fala só com a ponte de comando, nem com a Uhura, que é o Comunicações, não. E eles falam que eles consideraram eles uma raça hostil e selvagem, e que eles serão destruídos, né? Que eles não vão admitir esse tipo de agressão, né? E aí a gente percebe que a preocupação do Kirk com o Spock estava correta. Poxa, o que a gente vai encontrar? Como eles vão nos interpretar? Então o Kirk ele sempre teve essa preocupação desde o início. Eu não posso fazer qualquer coisa em um lugar que não me pertence, né? E aí ele tenta argumentar com a comunicação, né, que eles fizeram aquilo porque eles não tinham escolha, que senão eles não iam sobreviver, que aquela sonda ela era letal para eles.
Porém, ele toma uma desligada na cara. Nossa! Eles botam um zunido, né? Mexe nas máquinas da nave, né? O computador para de funcionar com a sondagem deles. Então é uma desligada na cara para deixar claro que eles não querem nem saber, né? E aí você vê que o Bailey tá E perdido, né? De novo. tadinho do Bailey, coitado do Bailey. E assim, daqui para frente tem uma sequência de tentativas do Kirk de estabelecer um contato com adversários, só que assim, não são tentativas muito frutíferas. E aí talvez você observe que quanto mais ele tenta, mais o adversário não quer saber, e mais do Bailey começa a entrar em pânico ainda mais. E, e coitado do Bailey, coitado do Bailey. Assim, gente, a gente tem a mania de achar que se a gente estivesse na nossa série favorita, a gente faria grandes coisas. Seja você fã de Jornadas, fã de Star Wars, fã de Harry Potter, fã de Senhor dos Anéis. A gente que é nerd acha que se a gente estivesse nesses lugares, nós seríamos grandes heróis, faríamos coisas incríveis. A verdade é que nós seríamos os Raiders. Assim, não importa qual série você acha que seria o herói, cara. Desculpe você que está assistindo, mas a realidade é dura. É, É, tal qual disse Thanos, a realidade tende a ser decepcionante. E eu acho que talvez o Bailey, eu acho que talvez o Bailey ele tivesse essa visão no começo, mas ali de cara com a rapaziada da Fessarius, ele meio que teve um choque de realidade. E se eu não me engano, é nessa cena que é pela primeira vez mostrado um responsável por toda aquela loucura, que é o alienígena que entra em contato com eles. antes de entrar o responsável por todo esse pavor, né? O Bailey ele surta com eles, né? Que eles têm um ultimato de 10 minutos, né? E aí ele começa a gritar com todos, né? E aí o Kirk ele fala, mano, não dá pra resolver uma situação crítica com o cara surtando na minha ponte. Nossa, que decisão bem tomada, né? É, Não, é uma coisa que deveria finalmente, ter sido feita lá atrás. Finalmente, finalmente, o que precisou o cara surtar, e tentar o sacar todo Spock mundo. ele fala, puxa, eu queria poder pelo menos ver o rosto deles, né? Então ele começa a usar os sensores dele, né? E aí finalmente aparece, né? O rosto sinistro, né? Do Balok, né? Primeira vez que a gente olha para aquilo, a gente fala, mano, que cara feio. E, E a ideia e eu foi não de sei como que propósito estava dos lá nos anos. diretores. Né? E eu não sei como é que era lá nos anos 70 a respeito do visual do Bowser, mas aqui ele é um negócio meio extremo, meio ilusão, a cabeça dele ficar mexendo de um lado para o outro. E assim, você pode até julgar a rapaziada da Enterprise por não desconfiar. Mas se lembrem-se, eles estão no espaço, eles já viram coisa menos estranha que isso. Então, um alienígena que fica esse alienígena, miragem. No último episódio, um dos tripulantes deles virou um X-Men. Então, isso aí não é nem de longe o mais estranho que eles já encontraram. Enfim, conversa vai, conversa vem. E o Kirk tenta de toda forma convencer o Paulo que a não explodir a nave deles, mas assim, não adianta muita coisa, né? Porque a decisão já está tomada, só se despede, escreve sua carta e fecha os olhos que não vai dizer nada. Bruno, quer comentar alguma coisa sobre esse encontro? Sim, após ele tentar de todas as formas convencê-los que eles são inocentes, ele fala que eles estão condenados, que é melhor eles se prepararem para a morte, e eles têm 10 minutos, caso eles tenham alguma divindade ou algum ritual, para se preparar para sua execução. Ou seja, eles foram condenados, julgados em poucos minutos, né? E não tem apelação. Aí passa-se um tempo, né, o McCoy vai para a ponte, né, e ele comenta da situação porque toda a nave ouviu tudo, né, e aí chega num comentário que o Kirk ele faz com a tripulação que eu acho uma coisa legal, né, que é assim, todo mundo sabe do risco do serviço, né, da exploração espacial, que a gente vai encontrar seres hostis, que a gente vai encontrar raças superiores, tecnologias que estão além da nossa compreensão. Porém, se eles
tiveram a maturidade de ir para o espaço e explorar a galáxia, significa que eles têm maturidade ética e moral. E aí eles iriam entender os motivos deles ter feito aquilo, né, de destruir a boia espacial. E aí ele fala postos, ou seja, ele pede para a tripulação ficar focada. E isso é um cuidado que eu acho legal que o Kirk tem. Sempre que tem uma situação de crise, ele fala e ele divide o problema. Entendeu? Ele não é aquela pessoa que, eu decido, pronto e acabou, e vocês não têm que processar nada do que eu estou dizendo, é só fazer. Ele não quer soldados de chumbo. Ele sabe que eles são pessoas, que elas têm medos, que elas têm necessidades. Então, esse lado de cuidado humano que ele tem com a tripulação é algo que eu acho bacana. E o lado da evolução da civilização, para ela ir para o espaço, ela tem que amadurecer. É algo que eu penso que até hoje nós não saímos aqui da Terra para mal ir para a Lua de vez em nunca, há várias décadas atrás, que a gente não está amadurecendo como civilização no presente. Então isso torna Star Trek uma obra de arte assim, cinematográfica atual, né? Vale para os dias de hoje. Se a gente quiser progredir como seres humanos, como civilização humana, a gente tem que amadurecer em muita coisa, né? A gente tem que parar de pensar em destruição em massa, parar de pensar em egoísmo, ter um senso de julgamento mais justo. E aí sim a gente vai estar pronto para seguir adiante no próximo passo, né? É isso. Acho que, assim, eu tenho uma opinião bem sincera, e aí até fazer um pouco do episódio, talvez eu já tenha até compartilhado ela com o Bruno. Eu acho que o ser humano dificilmente, e Malemar nunca vai conseguir construir algo tão grande na realidade quanto uma frota estelar. Inclusive, essa semana mesmo estava conversando com o Bruno, e eu acredito que a humanidade não tem nem mais 100 anos de vida. Aí é um pouco Quanto mais. radical, eu quero estar lá. Não, é assim, eu me sinto até meio mal de falar isso, assim, mas cara, eu tenho para mim que a humanidade ela não tem nem mais 100 anos de vida. Assim, Se ela não e, melhorar em algumas coisas, pode ser que você tenha razão, mas eu espero que a gente esteja errado. a gente, enfim, eu não acho que a gente chega no nível jornadas e muito menos que a gente consiga montar uma federação dos outros planetas. A gente não Isso que eu consegue nem ter acho um povo unido legal rodeado. dessa discussão. Porque quando a gente vê uma obra assim desse tipo, igual Jornada, a gente para questionar a nossa realidade. Isso é algo que faz muita falta hoje em dia na arte. Seja na escrita, igual você que é escritor, seja na música, né? Então, assim, eu acho que a gente teve avanços, né, dos anos 60 para cá, né, na parte da informação, da comunicação, mas e na parte humana? Qual o grande filósofo, qual o grande novo pensamento que a gente teve nos últimos 100 anos? Eu acho que é sobre isso que Jornada vai falar, né? E eu acho que é isso que a gente, vocês que estão assistindo o nosso trabalho aqui, tem que ter essa preocupação. O que, que a gente está agregando ao ser humano, não às coisas, mas ao ser humano, né? Com atitude, com hábitos bons, né? O que, que a gente tem feito para melhorar como pessoa? E é sobre isso que a gente está falando aqui, na verdade. É para isso que serve a arte. Bom, falando do episódio, chega de filosofia, né? Embora Chega de sempre a gente vá filosofar. filosofar. O Kirk ele lida com essa situação que ele está encurralado com uma força muito superior a deles, e aí ele vai apelar de novo para a opinião do amigo dele, que é o Spock. Conforme a história for andando, a gente vai perceber que o Kirk e o Spock eles têm uma amizade que é duradoura até o final da vida deles. E ele pergunta para ele qual a opinião dele sobre essa situação, né? E aí ele fala, olha, no xadrez, quando você está encurralado, é checkmate. O jogo acaba, você morreu. E aí o Kirk se surpreende com a resposta dramática, né? E ele fala, poxa, essa é a melhor opinião que você tem. E ele fala, me desculpa, Jim. Só que ele corta no desculpa. Ele ia falar como amigo dele. Aí ele respira e volta e fala, eu lamento não ter uma sugestão melhor, senhor. Ou seja, o Spock está com pressão emocional.
Até o Spock tá com uma pressãozinha. Pô, ele tá pra morrer, né? Ele também é meio humano, né? Então ele tem as mesmas dificuldades que todos, né? E é só nesse momento. Uma, uma observação interessante. Quando a gente fala que o Spock está com pressão emocional, muita gente que vê jornada tem uma visão muito errada do que qual é de qual é o comportamento de um vulcano. Um vulcano não, não é que o vulcano não tem emoções. O vulcano ele tem emoções. Ele esconde as emoções dele por trás da lógica. Então, qualquer vulcano que você vai encontrar dentro de jornadas, Atipol, Tuvok, qualquer um deles, eles têm sim emoções. Eles só escondem as emoções dele por trás da lógica. Porque na sociedade vulcana, você ser emocional é você ser irracional. Mas o vulcano sente tanto a morte quanto qualquer outro personagem. O cara não vai observar uma nave alienígena vindo para frente dele com o canhão ativado e vai simplesmente achar que isso vai dar certo. Ou ele não vai ficar nervoso. Ele esconde essa emoção por trás de uma cortina lógica. Porque para um vulcano é vergonhoso você transparecer as suas emoções. O diferencial do Spock é que ele é meio vulcano, então as partes humanas dele também às vezes são em grande parte são mais desenvolvidas, mas não por causa do sangue, mas sim por causa da criação da mãe. Porque quando a gente fala sobre a relação do Spock ser meio humano, a gente está entendendo que, como isso não é muito abordado, a gente entende que essas emoções dele viriam por ele ser meio humano, mais por conta do sangue. Mas não. Ele tem essa questão meio humana mais por causa da mãe dele. Sim. Porque, querendo ou não, o Sarek vai até ser mencionado, ele vai até falar do pai dele depois, mas o Sarek pode ter dado todo o ensinamento vulcano para ele. Mas o Spock tem uma mãe humana. Por mais que o Sarek desse para ele todo o ensinamento vulcano, mãe é mãe. Então, então, ainda mais uma mãe humana. Então, tem essa. Dá pra ver que ele tem esse autocontrole policiado, né? E nessa cena a gente vê esse autocontrole. A cena seguinte eu acho também muito legal, que é de novo a gente vê uma autoridade paralela do médico-chefe da nave. Bom, a cena ela vai um pouco mais para frente, né? E o McCoy ele entra na ponte, né? E ele questiona o capitão sobre o estado emocional do tenente Dave dele. Ele está com forte pressão e tudo, e que se o Kirk não aliviar para ele, né? Ele mesmo vai afastar ele do serviço, né? E aí o Kirk já incomodado, né, com toda a situação, vai falar, doutor, você pode blefar o quanto você quiser. E aí dá um estalo na mente dele. Não é xadrez, é poker. Nesse caso, volta aquilo que a gente tinha comentado sobre a relação entre médico e capitão. Em todas as séries de jornadas que a gente tem uma relação bem distinta entre o médico e o capitão. Aquele tem a amizade dos dois. Lá no próximo a gente vai ter o romance do mal resolvido do Picard com a senhorita Crusher. Lá em Deep Space Nine a gente vai ter a falta de paciência que o Cisco tem com o Bashir, porque aí só por Jesus, nem eu teria paciência com o Bashir, mas e olha que eu sou um cara muito paciente. E lá em Voyager a gente vai ter todo o descrédito, eu acho, um pouco de descrédito que a Janeway dá pro doutor, principalmente por ele ser uma máquina e não humano. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Assim, vale só deixar para vocês sobre essa discussão da Jenny com o doutor, que eu considero o doutor um projeto da ciência muito superior ao Data. Mas vocês não estão prontos para essa conversa. Voltando agora. Legal, interessante. Voltando agora. Mas a gente não vai falar disso, vamos falar disso mais para frente. Até argumentos históricos para Bom, corroborar isso mesmo. E aí vem a parte do blefe, o ardil carbomite. O que o Kirk pensa? Se a gente tem
uma raça alienígena que analisa nossos computadores, consegue transpassar as nossas defesas e consegue provocar uma reação tão negativa na tripulação e a gente não tem a mínima chance de defesa contra isso, a gente tem que usar um ardil à altura. Então, eu não vou citar palavra por palavra, porque ficaria um texto muito grande, mas, basicamente, o que ele alerta que quem tentar destruir a ação de um artefato ali, dos componentes da nave chamado carbomite, que quando ele é destruído, ele gera uma reação em cadeia que destrói igualmente a nave atacante. Por ser na teoria um equipamento defensivo, então ele não consta nos arquivos da nave. Então os inimigos não saberiam que ele está lá. Se eles atacassem, eles seriam destruídos. E essa é a única defesa que o Kirk tem contra isso. Eu tenho as minhas ressalvas sobre quantas vezes essa jogada poderia ser usada. Então, mas tudo bem, era a única não dobrou nada, mas dobre e passa para frente, né? Como é que fala por aí? Sabe qual é a reação dos alienígenas quando eles ouvem isso? Nada, se prepara, que a gente vai destruir vocês. E aí o Kirk as pernas do Kirk já começam a tremer. Talvez não tenha dado tão certo. Contudo, é o único plano que ele tem e ele continua nessa tentativa. Eu estou avisando, se destruir nossa nave, a gente leva você junto. A gente não tem medo da morte. Então, se você tem, dá ré na sua nave e sai fora. Enfim. Depois de dessa longa explanação, os alienígenas têm o seguinte pensamento. Ok, a gente não vai destruir vocês, mas nós vamos rebocar vocês no planeta abandonado e vocês vão descer, a gente vai levar a sua nave para o fundo do espaço e vai perder ela lá. Enfim. Exílio. E aí, exílio. Morte não pode matar exílio, né? Morte ou exílio. Exatamente. Isso me lembrou Batman. Uma cena em Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que o espantalho está no tribunal da cidade, que o Bane faz, e aí ele dá duas opções para os ricos da cidade. Ou vocês morrem ou vocês são exilados. Quando você morre, você é enforcado, quando você é exilado, você fica andar no gelo, aí você cai na água e morre afogado com frio. Bom, enfim, não é muito diferente, né? Mas então eles separam uma pequena parte da nave e essa pequena parte da nave ela vai rebocar a Enterprise para esse planeta para deixar todo mundo depois da Enterprise ser destruída. E quando isso acontece, o nosso amigo Bailey, que tomou um chá de camomila, volta para a ponte. Vale ressaltar como esse ator do Bailey é meia bomba. Nossa, eu não sei se a atuação do cara, mas ele é meio ruimzinho, assim. Vocês não estão falando muito sobre atores ruins, porque dá para reconhecer esse tipo de ator de antigamente. Que nem eu falei anteriormente que a atriz da doutora lá no episódio anterior, ela era muito deslumbrada. Aqui, talvez o Bailey tenha só feito o papel dele, e quando ele volta para a ponte, ele até parece o cara mais... Ele pede para o senhor, posso me ver o posto de novo? Posso? Aí o Keito olha pra ele, tipo, e aí, mano, pode, não pode? Vai Você morrer, me diz aí, como os dois se entendem, deixa né? ele Vai todo mundo morrer mesmo, então. E aí o velho assume a ponte dele, assume o lugar dele na ponte, e eles bolam um plano que seria eles tentarem sobreaquecer a nave inimiga para que o raio trator que está segurando ele seja solto. Quando eu vi isso, eu tive um pensamento. Esse ataque de raio trator jamais teria funcionado com nenhuma outra Enterprise, porque as outras Enterprise, ou a Enterprise e a Voyager, elas tinham um mecanismo de transmitir energia através do raio trator. Aqui não. Aqui o que eles fazem é acelerar a nave do reverso, basicamente, para que ela consiga gerar uma tensão
arrebentar a corda. Lá em Voyager, a Voyager faz isso mais vezes do que eu consigo contar. Quando alguém prende ela com o raio trator, ela lança um feixe de energia através do raio trator para destruir o comando do raio trator do inimigo. Aqui, então, com a Voyager, esse plano jamais teria sido bem sucedido. Mas até aí, a Voyager está 200 e poucos anos para frente. Eu acredito que a Temos são 200 e poucos anos. Diga. Uma das inspirações, né, quando eles criaram o conceito de jornada, é que parte dos episódios, dos desafios no espaço, eles são comparados a uma luta de submarinos. E se você for pegar lá na parte de história da guerra, você vai ver que a tática de sobreaquecer e sobrecarregar as baterias de um submarino inimigo, elas estão na parte de estratégia, porque ele tem uma limitação. Né? Você pegar até os anos 60, em que não tinha ainda submarino nuclear que durava 3, 4 meses, um ano debaixo d'água. Hoje eles são assim, né? Naquela época, o cara em uma semana tinha que reabastecer por comida, por combustível, né? Trocar e manutenção. Então, se eles fizessem um submarino cansar, né? Tecnologicamente falando, uma hora ele ia falhar. E é essa estratégia de submarino que o Kirk usa, né? Eu vou sobrecarregar outra nave e uma hora eles não vão ter como voltar para casa e aí eles vão se render. Eu vou vencer pelo cansaço, né? E esse negócio de arrebentar a corda tá mais nessa parte do submarino, né? A outra nave, o outro submarino, ele não vai ter combustível para fazer o que ele quer e aí eu vou fazer o que eu quero. E eles conseguem o intento deles, eles conseguem arrebentar a corda. Só que aí vem a seguinte questão: quando eles arrebentam a corda, a outra nave vem e pede desculpa, como quem não quer nada. Eles A aparecem muito rendição comigo, é eles total, aparecem. né? Como quem não quer nada, Nossa, a foi nave mal, né? inimiga manda um telefonema: oi, vocês estão. Aconteceu um problema. E eles furaram a roda da nave do espaço e agora o suporte de vida tá falhando. O pneu furou. E ele fez, o pneu furou, tá vazando água do radiador e eles precisam de ajuda. Nessa questão, acho que o que mandou bem, eles falam: ok, já que vocês precisam de ajuda, estamos aqui para isso. Nunca foi nossa intenção brigar, a gente vai ajudar vocês. E eles embarcam, aqui já está na reta final, terceiro ato, ele planeja ajudar a galera da outra nave. E é muito interessante que o Spock fala para ele: eu vou junto. Não, não vai não, você fica. Você fica. Isso é muito legal. Porque assim, se você observar, tem uma discussão muito profunda em Next Generation, porque o Picard ele é louco para ir numa missão de campo. Sim. Quando acontece uma missão de campo, ele já tá amarrando a bota para ir, e o Riker vê para ele: não, é o capitão, tem que ficar aqui. A Janeway também ela tem mais dessa, mas a Janeway ela é mais impetuosa. Se ela fala que não, se ela fala que ela quer ir, o Chakotay não tem força nenhuma para falar não, se ela vai ficar. Ela nem liga pro Chakotay. Não, eu vou, acabou. Mas o Picard não. O Picard ele tá colocando um casaquinho de chuva e o Riker aparece e fala: não, capitão, tem que ficar na nave. Tem um porquê eu acho disso, Julião. É que assim, exploração, né? A gente hoje, na atualidade, na realidade, não na ficção, né? O que a gente tem de exploração está muito dos registros históricos, né? Das grandes navegações e até dos piratas, né? Então, assim, nos registros, quem descia em terra era o capitão do navio, né? Se você pegar aqui, por exemplo, quem pisou primeiro no Brasil, né, oficialmente é o capitão da esquadra, que é o Pedro Álvares Cabral. Então, se fosse uma aventura de descobrimento no espaço, fazia sentido colocar o capitão como o primeiro a descer naquele lugar, né? É igual até na missão Apollo, quem desceu? O superior, no caso era o Neil Armstrong. Então, assim, eu acho que tem muito disso, né? Porém,
não é uma coisa eficiente. E eles perceberam isso nas séries seguintes, né? Não é muito eficiente você pôr o principal, o líder, em risco, né? Vamos pôr o segundo em risco, né? E assim, aqui a gente ainda pode entender, porque eles ainda estão basicamente numa missão de exploração. Mas lá em Next Generation, a Enterprise ela deixou de ser só uma nave de exploração. Lá a Enterprise é a nau capitania, então eles não fazem só exploração. Lá eles fazem missões diplomáticas. Então você deixar o cara do peso do Picard descer, porque querendo ou não, muita gente se engana com o tamanho do Picard. Mas querendo ou não, o Picard é gigante. Cara, ele é um personagem gigante, assim, ele é um baita de um diplomata. Então, você deixar ele descer para ficar trocando tiro de phaser com o Klingon, isso não é muito prático. Isso não é muito prático. A Ele vai Janeway trocar também, eu phasers com acho os que ela me. romulanos, mas deixa isso pra lá. Exatamente. Com os cardassianos, mas enfim. A Janeway também, assim, se bem que a Janeway, ela não é que ela se botava em perigo. Ela tomava decisões que botavam a nave dela em perigo, mas isso aí é outra discussão. Isso é mais lá para frente. Mas nesse caso, então, ele, continuando, o Kirk fala, não, você vai ficar, se acontecer alguma coisa comigo, da ré na nave vai embora. Mas eu vou levar o McCoy, que é o doutor, estou precisando de ajuda lá, nada mais levar um médico, e então vou levar o Bailey. Eu fosse o Bailey dessa hora, eu teria Faça começado a chorar. desconhecido, né? Eu já teria começado a chorar. Poxa, mas acabei de tomar o café, acabei de tomar 2 pílulas de aspirina, os caras já estão querendo me colocar em presepada. Eu acho que se dá isso, porque o Kirk, como ele comentou no elevador com o McCoy, ele enxerga no Bailey o passado dele com paixão pela exploração, pelo serviço, né? Então ele, apesar de ver os erros do tenente, ele percebe que ele tem potencial e ele dá a flexibilidade de dar oportunidade para ele. Porque assim, o Kirk ele cometeu erros quando era jovem e ele entende isso no Bailey. Então ele fala: você quer a face do desconhecido, que é o principal motivo de qualquer cadete ter se alistado, né? Explorar novos mundos, né? Ir para um ambiente alienígena, né? Tentar entender algo. E é isso que ele faz. Ele leva ele. Chegando lá, eles têm uma surpresa ainda maior, né? Eu acho legal essa parte no roteiro, que quando eles se transportam, eles entram num ambiente minúsculo, né? E o alienígena é um anão. Ou seja, eles não têm a visão daquele ser estranho que era o boneco do Balak. É revelado que aquilo era para lidar, né, com seres alienígenas, para ver como é que era a moralidade deles. Era tudo um grande engodo, né? E assim, uma nave gigantesca do tamanho do mundo. E agora o cara de baixa estatura, né? Totalmente inofensivo. Então é um choque, né? É totalmente inesperado esse final. Ele é interpretado por uma criança, esse, esse personagem. E assim, eu não vou falar que o ator é ruim, porque ele é uma criança. Ele é uma criança. E, Ele era querendo ou jovem. não, Mas talvez ele era um ele é anão. jovem. Ele era um anão. Mas mesmo assim, eu não lembro se ele era criança na época. Eu acho que sim, acho que ele ainda era. Sim, Acho que ele ainda era criança. E 20 anos. esse ator, ele é. O nome dele é Clint Howard, e curiosamente ele é tio da Bryce Dallas Howard, que fez a. Que fez Jurassic World, que todo mundo lembra por causa daquela corrida de salto do T-Rex. Ela Sim. fez 3 Jurassic World. E, assim, não vou culpar o cara por ser. Ele era jovem e é provavelmente um dos primeiros papéis dele. O fato é que depois ele volta em jornadas com o papel de outros personagens. Tal qual Jornada das Estrelas repete nos atores, porque não dá pra ficar repetindo o personagem. Respira, gente. Tal qual Jornada das Estrelas repete diversos atores, porque são muitos personagens, e não dá pra você ficar arrumando figurante a rodo assim. Figurante é mais fácil você trabalhar com um ator
que já está experiente num set de alienígena do que você está criando. Então, no decorrer das análises, vocês vão ver que esses atores eles vão se repetindo. Sim. Aqui na série clássica em si, isso não acontece tanto. Isso vai acontecer mais lá para frente, lá em Next Generation, em Void, em Deep Space Nine. Enfim, algumas observações sobre essa cena. O cara do transporte fala para eles abaixarem porque o espaço é apertado. E aí lá, como o Bruno falou, o espaço é minúsculo. De novo, a culpa não é do ator por causa do personagem. O personagem foi criado para ele, mas ele era um ator jovem, provavelmente ele não tinha muitos papéis. Com isso em mente, eu acho esse personagem exageradamente não vou nem falar carismático, mas uma interpretação muito exagerada de um personagem. Assim, ele é um gentleman, é uma criança gentleman que dá uma risada tão forçada e falsa que eu fico pensando assim, cara, que alienígena mais fanfarrão. Um detalhe E aí engraçado vem que eu não pude deixar de comentar aqui. Quando ele dá a risada, a gente vê como é que são os dentes. Cara, eu me pergunto se assim, ó, aquilo foi de propósito ou se era uma realidade do ator, né? A arcada dentada dele é toda estourada. talvez, como ele é uma criança, talvez, pelo que eu vejo, ele era uma criança, talvez os dentes dele estivesse desenvolvendo. Mas, assim, não sei exatamente se ele é uma criança. Eu sei que o ator tinha uma deficiência, não procurei saber qual é, mas talvez fizesse parte também. Se fosse só dentes afiados, Jornada nas Estrelas está cheio disso. Os Klingons têm dentes afiados, os Ferengues usam afiador de dente, enfim. Chegando lá, todo mundo fica surpreso, fala, era disso que nós estávamos com medo? E eles têm uma conversa educada. Era, exatamente, era. Eles têm uma conversa super educada, tal qual diz também. O cara é uma criança gentleman, então ele é muito fino, oferece uma bebidinha. Claramente, ninguém Franca. fica muito contente de querer ter o negócio. Exatamente. Claramente, ninguém fica feliz. Não sei por que eu tenho uma visão, isso você não vai achar em lugar nenhum de jornal, isso é uma visão minha. Toda vez que eu assisto episódio, que eu vejo eles tomando aquilo, eu tenho a impressão que aquele negócio tem gosto de chá de guaco. Porque parece chá de guaco. E eu fico imaginando o que eles passam bebendo chá de guaco. Porque tem uma cara de ter um gosto forte. Não sei se vocês já beberam guaco na vida de vocês. E não, jovem baladeiro, guaco não é uma marca de cachaça. Guaco é uma planta. E para quem é mais antiguinho, a nossa mãe, a nossa avó, quando ficava doente ou gripado, fazia chá de guaco. Tem um gosto muito forte e desce queimando a garganta. Enfim, para mim aquilo é chá de guaco. Eu gosto de E aí vem pensar a que era um cena mais suquinho de laranja. de laranja. E aí vem a cena final. Bruno, você quer comentar alguma coisa sobre esses últimos Então, trechos da análise? eles percebem, né, que a moral, a gente percebe assistindo isso, que a gente é enganado pelas aparências. O Balo que o episódio inteiro enganou eles pelas aparências. Igual você estava falando que a Fezaris, a nave grande, poderia ser uma esfera de Dyson. Eu fico pensando que na verdade ela era uma projeção. Porque se ela fosse tão grande mesmo, ele não teria necessidade de descartar ela. Então eu penso que aquilo tudo foi uma projeção, mais uma enganação. E a moral final da história, além da questão de que a gente tem medo do desconhecido, é que a gente é enganado pelos nossos sentidos, pelas aparências daquilo que a gente enxerga, do que a gente programa para enxergar, né, os sensores, né, as câmeras. E se a gente se fiar só pelos nossos sentidos, a gente sempre vai ter uma visão estreita da realidade. Então, o Balo que ele dá essa lição sem querer neles. Vocês julgaram o livro pela capa, viram um boneco feio, acharam que eu era terrível, monstruoso, perigoso, e na verdade eu sou inofensivo. Então eu achei
isso uma sacada assim genial, né? Para mostrar pra gente que a gente às vezes tem uma opinião de quem é diferente, de outra cultura, de outro país, e a gente acha que é o inimigo, e não é. Olha como é que isso é real, né? Naquela época isso era real e hoje em dia isso é real. O preconceito. Star Trek vai lidar muito sobre o preconceito. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser injusto com ninguém. E aí, eu não tenho muito o que comentar a respeito disso, acho que o episódio fala por si só. E aí vem pra mim a cena mais engraçada do episódio, que eu fico pensando, coitado dele, mano. Nossa, cara. Ele é um cara que está na pior desde o começo do episódio. E aí ali dão a brilhante ideia de deixar ele com o Balo para poder fazer um intercâmbio. E aí eu fico pensando, cara, que coitado do Bailey, mano. Nossa, velho. O cara, Ele o foi cara vai voluntário. precisar de muita. Ah, ele vai precisar de muita aspirina para poder suportar essa daí. Ele vai precisar de muito chá de camomila. Não, sério, agora, brincadeiras à parte. Eu acho que. Eu não sou capitão de uma nave estelar. Eu não tenho nenhum. Eu tenho nenhum gabarito para dar qualquer avaliação psicológica. Eu não tenho nenhum. Eu não sou formado em psicologia, mas eu também acho que não precisa ser formado em psicologia para você saber que o Bailey era a pior opção para você deixar ali. Essa é a minha visão. O Bailey está desde o começo do episódio mostrando o seu cara bastante cansado. Ele está cansado. Beleza, ele foi no banheiro, ele tirou a água do joelho, ele comeu um donut e voltou melhor. Mas do Bailey e tomar 2 aspirinas e voltar para você deixar ele numa nave de um alienígena que você acabou de conhecer, eu acho meio. Acho que o Kirk deveria ter pensado um pouquinho. É, eu tenho tudo bem, baby, você quer ficar, eu entendo, mas eu tenho outros tripulantes que talvez se enquadrem melhor. Tudo bem, e pode ser que isso tenha acontecido, a gente não viu. O que a gente viu é o Balak segurando as mãozinhas deles e levando eles para um rolê na nave, para eles conhecerem como funciona. E eu gosto de ter a visão de que talvez não, de que eles conseguiram estabelecer boas relações ali. Na série clássica, nessa série, nas outras que vêm por diante, eu não me lembro da raça do Balak ter voltado. Não quer dizer que isso não tenha acontecido, quer dizer só que eu não me lembro. Talvez ele tenha sido mencionado em outras mídias, como quadrinhos, jogos, porém, nas mídias principais eu não lembro mesmo. Pode ter tido um easter egg, não sei. Porque assim, a gente está falando aqui majoritariamente da série. A gente não está incorporando outras mídias. Um dia, quem sabe, a gente traz quadrinhos, a gente traz jogos de jornada. Mas por enquanto os nossos reviews são só sobre a série. Dentro da série, eu não lembro do Balor ter voltado. Porém, baseado numa fala da Janeway, lá de Voyager, ela diz que nessa época, boa parte do quadrante ainda estava inexplorado. Então, se lá na época da Janeway todo o quadrante já estava explorado, e se você olhar qualquer mapa de Jornada nas Estrelas que tem na internet, o mapa da Federação ele é bem completo, ele não tem muitos buracos, isso significaria que o mundo do Bailey, olha só, que o mundo do Baal talvez tenha sido incorporado à Federação. Então, com isso em mente, palmas para o Bailey, porque ele conseguiu, Sucesso. ele foi um bom embaixador, mas é só uma especulação. A última cena que a gente tem é do Balor segurando as mãos, como eu disse anteriormente, segurando as mãos dele. Vamos conhecer a nossa nave. E aí ele leva ele e sobe crédito. Quando quer fazer alguma Então, observação? cai nisso, né, de que o medo ele era irreal, de que eles tiveram algo que eles não conseguiam perceber, né? Então, é essa questão, né? A gente julga pela aparência, a gente julga pela capa, o livro, né? Isso é muito, a gente está aliviado pelos nossos sentidos. Então, nota do episódio. Isso aqui eu vou ficar com Eu 6. também, eu fico com 6.
Porque esse Eu episódio vou, ele eu vou realmente justificar. começa no formato que vai ser a série, né? Vai ter melhorias, né? Vai ter coisas que vão melhorar, outras nem tanto. Mas eu diria que essa história ela leva um 6, né? Vai ter um ou dois que vai ganhar um 10, mas eu sou bem chato. Mas é isso, Não, né? assim, eu vou colocar 6, porque querendo ou não, assim, e vocês viram que eu falei bem pouco, porque diferente dos outros dois episódios, eles tiveram mais coisas a serem abordadas do que esse. Esse foi, assim, bem mais raso. Ele É um foi um episódio de episódio bem mais começo, né? nivelado. É um episódio de começo, não tinha muita coisa de fazer com ele. Não tem raça alienígena para explorar conceito. O Balor aparece mais para o final. E, então não tem o que fazer. Por ele ser um episódio tão morno assim, eu vou dar um 6. Eu não vou dar menos que isso, porque assim dá para tirar um suco dessa pedra, mas. E também não merece 5 porque o bonecão do Baylor que era bem legal. E é isso. Hoje, Eu não vou dar mais que isso. eu acho legal que a gente, apesar de ser fã, a gente consegue ver os defeitos, né? Tem aquele tipo de pessoa que consome o produto e quando ela gosta, ela cria uma paixão por aquilo e ela só vê o lado positivo. Jornada tem muita coisa legal no seu conceito, mas assim, ela não é uma série melhor porque ela tem defeitos. Às vezes os defeitos são visuais, às vezes os defeitos são de roteiro, igual você falou, o Bailey ele é uma má decisão do Capitão Kirk. Isso é indiscutível até pelo Dr. McCoy. Então, assim, a gente consegue ter essa criticidade e apesar dos defeitos, a gente consegue ter uma apreciação legal. Claro. Assim, é uma coisa que eu vou talvez seja um pouco polêmica, só que é a minha opinião O aqui cara para das vocês do canal. Eu polêmicas. acho o fanboy, é, eu acho o fanboy a coisa mais chata que existe, de qualquer tipo. Fanboy, quando ele começa a gostar de alguma coisa, começa a conhecer o produto, ele começa a ficar arrogante, porque ele acha que É, não ele pode. sabe de uma coisa, então e assim, você vai achar fanboy em qualquer lugar. Seja em Jornada, seja em Harry Potter, seja em Jornada. Fanboy existe, eles Aceitou, estão por aí. Talvez seu vizinho seja um deles. E, e assim, é chato você querer defender uma coisa que é indefensável. Então, também, como é chato, você arrumar defeitos numa coisa que tem toda uma explicação. De novo, você pode ter a sua opinião sobre se a decisão do que é certa. Eu nunca vou achar que o Bailey é uma boa decisão para ir como diplomata na nave de um alienígena que ele acabou de conhecer. eu E também. principalmente ameaçou eles durante 12 horas consecutivas. O Bailey estava suando litros na cadeira. O Bailey não tá bom, mas o Bailey precisa de férias, o Bailey precisa ser colocado. Assim, vamos lá, gente. O cara tá na melhor nave da frota e ele tá daquele jeito. Você vai colocar ele numa nave claustrofóbica naquela, que ele precisa andar abaixado, É, polêmico. ele vai, ele vai, ele vai se transportar para o espaço na primeira oportunidade que ele tiver. Ele vai cometer espaço suicídio. Então, assim, Mas assim, Jean, eu acho que eles fizeram isso para a gente ter aquela percepção de que ele era a pessoa mais afetada pelo medo e ele vai ser a pessoa que vai quebrar o medo, né? Vai enfrentar o medo. Eu quero acreditar, né? Olha eu aqui sendo advogado do roteiro, do roteirista de novo. Então eu acho que eu quero acreditar que era essa a intenção deles escolher esse final. Talvez eles não tiveram a conclusão que a gente teve, que isso era uma má decisão. Bom, nesse talvez episódio foi isso, né? talvez tenha até passado pela mesa de roteiristas, mas eles não tinham como finalizar o arco do personagem do Bailey de uma forma legal se não enfiar ele dentro da nave alienígena e mandar ele embora. Porque pensa comigo como ia ficar pensa comigo como ia ficar ruim se ele simplesmente finalizasse o arco do personagem com ele simplesmente na ponte, sem ter uma conclusão. É, não, eles finalizaram o episódio com suco de laranja mesmo. Com o chá de guaco É isso. e o Kate se livrando do Bailey de uma vez. É isso. Bom, Bom, Bruno, gente, eu considerações finais? agradeço aqui a todos vocês que assistiram ao nosso trabalho.
Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem o nosso vídeo aqui, né? E se vocês tiverem sugestões, críticas, a gente vai ficar muito feliz de ler cada uma delas e responder a cada um de vocês. Muito obrigado e tchau! É isso, gente. Agradeço a paciência de vocês, agradeço por terem chegado até aqui. Tudo de bom. Tenham uma boa semana. E é isso.